O canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz, tem como propósito ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência. Temos mais de 1.700 vídeos abordando vários conteúdos e, com certeza, algum ressoará em seu coração. Convidamos você a conhecer nosso trabalho e a nos acompanhar, tornando-se inscrito ou membro, ajudando-nos a alcançar mais e mais pessoas que precisam sair de suas zonas de conforto e despertar para verdades que, embora possam parecer inconvenientes, possuem a capacidade de mudar vidas. Olá, boa noite família, boa noite a todos. Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. O conteúdo de hoje é muito interessante, porque pedimos orientação à fonte criadora para que nos mostrasse se havia alguma relação do Havaí com os supostos deuses sumerianos. Então, respondendo ao nosso pedido, esse conteúdo chegou nas nossas mãos e foi transformado em um roteiro. Existem linhagens havaianas. Eles possuem características específicas, traços próprios e uma cultura muito parecida com a dos egípcios e sumérios. Em 1878, um historiador sueco, Abraham Fornander, tentou provar que os havaianos eram descendentes dos caldeus. A Caldeia ficava na Suméria, na Mesopotâmia. Mas na época os historiadores não aceitaram os argumentos do Abraham. Entretanto, no tempo chamado hoje, algumas características do povo havaiano são sim comparadas com as artes egípcias e sumerianas, assim como alguns costumes também. A pergunta que fica é: por que este grupo específico foi parar além do Pacífico, em ilhas, em um local tão longe? Como? O vulcão Mauna Kea foi pesquisado e encontraram nele o permafrost, que é um terreno que foi congelado por muito tempo e juntou terra, rochas e sedimentos que foram unidos por gelo durante milhares e milhares de anos. Então, seguindo a linha sumeriana de pensamento e registros, o Havaí nasceu após a queda da Lemúria. Os havaianos amam o mar, possuem habilidade imensa para navegar e construir barcos, como canoas, e existirem após a queda da Lemúria ou na de Atlântida é uma possibilidade, e foram se formando ilhas. Originalmente, com seus antepassados, tinham seus costumes e rituais ligados ao Egito, depois ligados à Mesoamérica. Narriena-ena foi uma rainha importante quando havia monarquia, e o seu nome significa fogo vermelho. Interessante a semelhança com a história sumeriana. Ela tinha 2 irmãos, o mais velho, Liholiho, e Kauikeaouli, que depois da morte do pai, ambos tornaram-se reis, cada um no seu tempo. Assim como os costumes Anunnaki, a rainha Narri-Enaena se apaixonou pelo próprio irmão, o Kaiuke-Aoli, e teria se casado com ele, mas foram impedidos por missionários que chegaram e começaram a educar e modificar a cultura e os costumes dos havaianos. Disseram que era pecado e que não poderia acontecer. Entretanto, da mesma forma que os Anuna se viam, os havaianos também se viam. Não havia problema algum, na verdade, nunca houve, de irmãos na família real se casarem. Era uma forma de manter a linhagem pura. Vocês estão conseguindo acompanhar as semelhanças? Os avós da rainha eram um irmão que casou com a sua meia-irmã. Abraão, que foi tirado de Ur, uma cidade-estado muito significativa na Caldeia, Suméria,
casou-se com sua meia-irmã, Sara. No início, os polinésios praticavam rituais aos deuses, onde ofereciam sacrifícios de animais e vegetais. Houve um tempo onde tiveram contato físico com os tais deuses. Os colares havaianos também possuem uma história mais profunda do que a que costumam contar. Eram feitos para que o aroma e o poder das flores agradassem aos deuses e fornecessem paz e cura. Aprenderam a criar peixes em lagos artificiais para consumo fresco, como aprenderam também no Egito. Os egípcios faziam a mesma coisa. Como essas civilizações aprenderam a fazer isso por conta própria? Seus deuses eram muito parecidos com os de outras civilizações, e quando os europeus chegaram, encheram a realeza havaiana de seda e veludo. O deus do mar era o deus Kulakai. Mas entenda por Ea, ou Enki, o grupo principal dos deuses eram os Aumakua, similares aos Anunnaki, e apareciam em forma humana. As palavras faladas eram poderosas porque possuíam vibração e eles sabiam disso. Acreditavam que o sangue dos deuses corria por suas veias. Quando colonizadores chegaram, encontraram os havaianos afundados em guerras tribais. Então, ofereceram novidades como o açúcar, o álcool, e a pureza da linhagem foi se perdendo. Os missionários transformaram todos em pecadores e seus rituais acabaram. O modo de vida deles acabou. Vieram os espanhóis, franceses, britânicos, deixaram o chá, o álcool, o açúcar, e hoje muitos havaianos não conhecem sua verdadeira história. Originalmente, o povo usava uma substância chamada awa. Em 1878, fizeram uma estátua em homenagem ao rei Kamehameha, mas na época, ainda na monarquia, o rei Kalakaua não permitiu que fosse feita com as suas características originais. Escolheram o homem mais bonito e ele foi o modelo. Em 1880, a rainha Kapiolani se tornou cristã. Este conteúdo não é um registro pleno, nem um documentário, não é um registro histórico, são informações que nos fazem pensar em como as coisas realmente eram e como são hoje. Como terras eram sagradas e estão sendo reivindicadas, talvez. Então, este conteúdo nos aproxima de pistas que, uma vez pesquisadas mais a fundo, podem significar a passagem dos supostos deuses que chegaram na Polinésia, uma terra composta de ilhas com penhascos, cachoeiras, florestas e praias com areias de diversas cores. Hoje, o Havaí é território americano. Um dos seus ex-presidentes nasceu lá. Lembrem-se da linhagem. Pesquisem também o haka, que é uma dança típica maori muito poderosa e energética. Deixamos na descrição um link recomendando para que você veja esta dança. Ali, primordialmente de uma forma muito intensa, eles são ferozes, orgulhosos, demonstram força, pisadas fortes, colocam a língua para fora, dão tapas rítmicos e as palavras são dos ancestrais, mas nos levam a pensar originalmente em rituais. Quem participa parece até que fica fora de si. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.